Boa noite. Estamos iniciando o primeiro programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Para quem não me conhece, eu sou Amália Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês nessa primeira temporada. Você pode acompanhar esse programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Sol TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A nossa entrevistada de hoje é uma das personagens mais icônicas da literatura brasileira, nascida da trama criada por Monteiro Lobato, para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já sabe quem é? Então, quem interpreta a boneca Emília há mais de 26 anos é a educadora e artista Silvia Queiroz, especialista na arte de brincar. Ela é autora do Guia Prático sobre Brinquedotecas. Bom, vamos à boneca Emília. Ela é inteligente, engraçada, geniosa e também é conhecida por ser extremamente falante. Emília, é um prazer te receber aqui. Pílulas para todo mundo e também para você, Amália. Euzinha, a Emília, a boneca tagarela. Emília, eu sou também uma dadeira de nomes, inventadeira de ideias, catadora de saci e redatora-chefe do jornal O Grito do Pica-Pau Amarelo, diretamente vindo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, como você é linda, toda feita de pano, toda colorida. Quem te fez assim, vamos relembrar, foi a tia Anastácia, não é mesmo? Isso mesmo, a tia Anastácia, que tem aquelas mãozinhas de fada, me colocou assim cheinha de mastelas, que é uma florzinha cor de ouro, que se dá nos campos aqui do meu Sítio do Pica-Pau Amarela. Eu fui todinha feita para minha narizinho. Isso mesmo, eu sou a boneca preferida, o móvel da minha narizinho. E tenho assim os meus olhos de retrós e enxergo longe. E falo assim com a minha boca de pano, um absurdo. Mas olha, apesar de você ter sido feita de pano e ser toda de pano, você não me parece nada frágil, não. Muito pelo contrário, viu, Emília? Você é corajosa, você passa isso. Inclusive, é uma defensora da igualdade, da justiça social. Você sempre se preocupa muito com o bem-estar dos outros, Emília. Isso mesmo, euzinha, tal como meu padrinho Monteiro Lobato. Isso, eu sou tadinha como ele. Ele sempre foi muito preocupado com todas as coisas do Brasil, raízes mesmo, e também com a cultura popular. Por isso que euzinha sou bem popular mesmo. O meu padrinho Monteiro Lobato, o pai da literatura infantil, ele queria muito que todo mundo pudesse entrar dentro dos livros. E por isso que eu estou aqui há 141 anos e perlim pim pim. Ele sempre foi muito preocupado com o caboclo, com o homem lá da roça. Isso, ele queria ensinar para todo mundo e para eles também que saúde é o que interessa e que todos nós podemos, sim, ter sonhos. O meu padrinho, ele é muito justo, justíssimo, tal como eu. E ele dizia assim, que a verdade é uma espécie de mentira das bem pregadas e que ninguém desconfia. E é por isso que eu sou muito verdadeira. Sempre fui e sempre serei. Você gosta muito de ler, você gosta muito de livros, não é mesmo, Emília? O que você acha da leitura? Leitura, como o próprio nome diz, é uma lei. Todo mundo precisa aprender a ler e escrever. Olha aqui, eu tenho muitos livros e também eu já vivi muitas aventuras e eu já fiz uma viagem ao céu. Eu até conheci o meu anjinho da asa quebrada, que nem mais quebrada está, desde que a tia Anastácia consertou a asinha dele e aí ele voltou para o céu, que é o lugar onde os anjinhos precisam morar para abençoar todo mundo. A minha tia Anastácia é bem assim, cheia de pirlim-pim-pim. E
ela me fez desse jeito. E na viagem ao céu, ela foi junto. Cruz credo, ficou com medo, inclusive, do dragão, que urra, mas não morde. E foi aí que eu, a minha Narizinho e o Pedrinho, que é o primo da minha Narizinho, viajamos ao céu. Até o Visconde de Sabugosa, aquele esbugalhado, ele também foi com a gente. E aí fomos parar até na Via Láctea. E isso tudo só é possível quando se lê. Quem lê, imagina. E quem imagina, pode fazer. E tenho dito. E o que você gosta de ler? De ler vários livros do meu padrinho Monteiro Lobato. E eu gosto muito da reforma da natureza. Eu já reformei a minha natureza. Não, a minha não, porque não é necessário. Mas eu já reformei a natureza do meu sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já pensou como é bom chegar no sítio e você vê as laranjas descascadas nas árvores, nas laranjeiras? É facilíssimo. É vitamina C que você pega ali na árvore. Eu já fiz muitas coisas, até mesmo o livro pão. Lá no meu sítio, na biblioteca, tem um livro pão comestível. Você já pensou nisso, Amália? Você come e você já internaliza, assim, toda a informação do livro. Eu tenho vários livros. Esses não são que nem pão, mas eles alimentam o espírito. É isso que o meu padrinho Monteiro Lobato sempre disse. E tenho dito. E fora Monteiro Lobato, né? Quais são os outros livros? Contos populares ou livros de uma leitura assim mais diferente de Monteiro Lobato? O que você gosta de ler também? Na atualidade, eu gosto muito da Cecília Meirelles, quando ela diz assim, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. Mas no meu sítio, eu que estou sempre ocupadíssima com tanta coisa, eu não faço só ou isto ou aquilo. Licença poética, eu faço tudo. Euzinha, tenho até a chave aqui do meu sítio. Eu tenho uma canastrinha aqui com todas as minhas coisas. Na minha canastrinha cabe tudo. Tudo que é importante está na minha canastrinha. Tudo que mora na minha canastrinha é porque mora no meu coração. A minha boneca preferida. Eu tenho muitas coisas aqui na minha canastrinha. Você quer ver? Eu tenho, olha aqui. Eu tenho meu guarda-chuvinha, porque se chove, eu não posso ficar molhando, e depois eu posso ficar doente, a Narizinho me coloca lá no varal e eu fico balançando com o vento e fico úmida, um absurdo. Mas eu tenho muita coisa. Quando está escuro e eu não estou lá fora, onde as estrelas iluminam, eu pego aqui, ó, olha aqui, você está vendo? Eu coloco o tio Barnabé. Todo mundo gosta de ouvir histórias lá no terracinho. É tão gostoso, é muito bom. A gente escuta várias histórias de aventuras, embora as minhas preferidas são as histórias mesmo de princesas. Tão princesa como a minha Narizinho, a fada dos 7 mares. Muito bom, Emília. Já nós iremos continuar essa nossa conversa. Um aviso importante. Desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo, nos dias 20 e 21 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code, que aparece aqui na tela, e saiba mais sobre esse evento. Nós vamos agora para um intervalo e voltamos já, tá bom, Emília? Isso mesmo! Quer aprender a contar histórias como os contadores que estão vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança?
é que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. 25 anos de histórias, transformando histórias. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos. Tudo isso você encontra no www.bisbibliotecaviva.org.br. Nós voltamos com o programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando hoje a encantadora boneca Emília, estrela do clássico do autor Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília, uma das suas principais características é ser falante. Você gosta mesmo de falar bastante. Mas no começo você era muda. Conta pra gente essa experiência de falar pela primeira vez. Como é que foi isso? Isso mesmo! No começo eu era muda de pedra mesmo, do tipo que não falava nada, nadinha. Mas a minha narizinho, um dia eu fui convidada pelo príncipe Escamado, o príncipe rei lá do reino das Águas Claras, isso no fundo do Ribeirão. E então, tibum, nós mergulhamos lá e eu ainda estava bem muda, bessudo. Mas a minha narizinho estava encantada com o reino, e então estava tocando até uma valsa ali, assim, lá, 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 lá. E enquanto isso, euzinha, com os meus olhos de retrotes que enxergam longe, estava observando tudo. A minha narizinho é apaixonada pelo príncipe rei Escamado. E por isso mesmo, ele teve uma ideia batatal. A melhor das ideias. Lá no reino das Águas Claras, existe o doutor Cara de Corujíssima Seca, o doutor Caramujo. E então, o príncipe Escamado e a minha narizinho me levaram lá para o consultório do príncipe Escamado. Mas quando nós chegamos lá, ele estava assim, com um barrigão. Ele estava ali com o barrigão ali do sapo, agarra o major, agarra e não larga mais. Ele estava examinando, porque o sapo estava estufado. Tudo isso porque ele ficou dormindo no ponto, lá no portal de entrada do reino das Águas Claras. E o príncipe deu um castigo, um biçudo, pediu para ele comer 100 pedrinhas. E ele foi comendo e comendo e comendo. Mas Amália e todo mundo que está escutando não pode ficar comendo tudo que vê pela frente. E ele foi comendo e comendo as pedrinhas e as pedrinhas. Mas não pode contar para ninguém. Não eram pedrinhas, não. Quando, de repente, o doutor Cara de Coruja Seca, ele chamou o peixe-espada e fez uma cirurgia no barrigão do sapo, Major Agarra e não larga mais. E aí ele foi tirando de dentro as pedrinhas, que não eram pedrinhas coisa nenhuma. Eram pílulas. Inclusive, a Mária tinha a pílula falante. E foi aí que eu abri o bocão e ele pegou e me jogou. E eu comecei. Que gosto ruim de sapo na boca! E então comecei a falar, foi muito difícil, foi dificílimo. Eu estava com gosto de sapo na boca, eu fiquei muito tempo com a fala recolhida, até que de repente eu comecei a falar e falar e falar e falar pelos
e falo mesmo. E tenho dito. E fala tudo que pensa mesmo, né, Emília? Mesmo, falo sim. Você sabia que lá no Reino das Águas Claras foi ali que eu construí o meu circo de escavalinhos? Olha, eu até trouxe, ó, o nariz do palhaço. Você sabia que o meu padrinho Monteiro Lobato gostava muito do palhaço? É mesmo? Era a brincadeira preferida dele. Quando lá onde ele morava, lá em Taubaté, no sítio, de repente chegava a lona com os palhaços. E então eu montei o meu circo de escavalinho. É o diretor Pedro Escavalinho da Silva. Vocês brincam bastante aí no sítio, não é? Brincamos, sim. Eu gosto muito de brincar, de fazer bichinho com a batata. É batatão. Eu até trouxe para você ver. Olha como todo mundo pode brincar também. É muito simples. Você coloca o palitinho aqui, ó, de perninha, e depois você pode pôr aqui um cravo para fazer o olhinho, e aqui atrás o cotocó, ó, do rabicó. E fica lindo, né? O rabicó. Você sabia que eu sou casada? É? Isso mesmo. Eu sou uma marquesa de Rabicó. Eu sou casada com ele, mas ele não é porco, não, Amália. Até todo mundo aí que está me assistindo está achando que o Rabicó é um porco. Isso daí é tudo intriga da exposição. Ele é um porco só porque a fada transformou ele em porco. Mas quando eu encontrar uma minhoca, que tem uma aliança no corpinho dela, bem no meio, eu vou virar a marquesa de Rabicó. Além de ser condessa de 3 estrelinhas, fada de pano, dadeira de nomes, inventadeira de ideias, catadora de saci e redatora-chefe do jornal O Grito do Pica-Pau Amarelo. Tá ótimo. Você tem um baú aí, é verdade? Isso, eu tenho muitas canastrinhas. Eu tenho canastrinha de todos os tipos, ó. Aqui, o que eu tenho aqui? Vou te mostrar, ó. Esse sonzinho aqui, o Visconde não gosta, não. Por Porque quê? é o sonzinho da vaca moxa e ele tem medo da vaca moxa. Tem medo de vaca moxa e tem medo também de galinha. Você tem medo de alguma coisa? De cachorro grande, bravo. Só. Mas o tio Barnabé também tem um cachorro. Tem? Ele chama Maroto. Mas ele é batatão. Ele ajuda a gente até a caçar saci. Você sabia que eu caço saci? Como é que é isso? Fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que está nessa minha caixinha. Está aqui na minha canastrinha, ó. Eu vou te mostrar, ó. Olha, aqui, vou te mostrar, ó. A touca do saci. Ah, Eu viro e mexe, eu tô lá procurando saci daqui, saci dali. Eu, o tio Barnabé e o Pedrinho. E quando eu pego um saci, aí sou eu que mando nele. E eu peço para ele fazer coisa boa. Porque, como disse a vovó Benta, o mundo tá precisando de muita coisa boa. Então, ela deixa eu reinar. Ela é aqui a governante do meu sítio. Ela dá ordem para todo mundo. Ela quer que nós façamos coisas muito boas. E como eu sou uma boneca feliz, então eu faço. falando em boneca feliz, tantas crianças se fantasiam de... Crianças e adultos agora, no mês de junho, durante as festas juninas, né? Tanta criança e jovem se fantasia como você, assim, com a boneca Emília, com essas roupas coloridas, esse cabelo diferente que você tem. O que você acha disso? Eu acho batatão. Eu acho que todo mundo precisa ser colorido, porque as cores ajudam todo mundo a ser feliz. Isso. Acha? É? Eu acho. Inclusive, a gente pode procurar até passarinhos, olhar as borboletas, olhar a natureza. A natureza é toda colorida. Você sabia que eu gosto de enviar borboletogramas? São os meus borboletogramas que levam muitos recadinhos do coração para todo mundo. Vai ver que você ou quem está assistindo já recebeu um borboletograma meu e nem sabe. Não sabe e não viu. Mas manda um agora para gente. Manda um recado. vou mandar agora. Então,
Todo mundo, inclusive você, tem que fechar os olhinhos. Feche os olhinhos. Abre o coração. E eu vou falar a palavrinha mágica e todo mundo pode falar comigo. E você sabe qual é? Eu vou te contar. Pirlim, pim, pim. Então, no 3, é 3, é 2 e é 1. Pirlim, pim, pim. E lá se foi a borboletinha levar muita coisa boa para todas as crianças pequenas e grandes do mundo. Que delícia! Obrigada! Ó, a nossa conversa está ótima, mas nós temos que fazer um intervalinho agora, Emília, mas a gente vai continuar esse bate-papo gostoso daqui a pouquinho, tá bom? A Associação Viva e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalinho. Até já! A Domingueira é seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. 25 anos de histórias transformando histórias. Quer aprender a contar histórias como os contadores que estão vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com a boneca Emília. Emília, você é uma contadora de histórias, não é? Conta pra gente uma aventura inesquecível que você viveu no sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso mesmo! Eu gosto muito de histórias, mas tem uma que eu não vou esquecer, nunca. Tudo isso por conta daquela cuca empucada, aquela cuca endiabrada que mora ali, lá perto do taquaral, lá do sítio. Eu não gosto dela muito, não. Ela é toda cheia de feitiços e no caldeirão dela ela apronta e muito. Você não sabe, teve um dia que ela transformou a minha narizinho em pedra. Absurdo! E então todo mundo ficou muito preocupado, procurando pela minha narizinho. A Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, mas ela estava lá no jardim, cheirando as florzinhas, inclusive da rosa amarela, que é uma das que ela mais gosta. Isso mesmo, ela vive cantando para lá e para cá assim: Rosa, olha a rosa amarela, rosa, tão bonita, tão bela, rosa, olha a rosa amarela, rosa. Mas foi aí que a cuca encucada chegou bem pertinho dela e fez um feitiço. E então ela virou uma pedra mesmo, daquelas que não se mexe, e não se mexe mesmo, e também não fala, como euzinha também nasci muda de pedra. E foi aí que o Pedrinho, e até o Sacizinho, que é bem amigo do Pedrinho, e euzinha
tivemos que ir atrás da menina Narizinho. A vovó estava muito preocupada. A tia Anastácia não parava ali de se mexer, não sabia mais o que fazer. Ela que sempre fez as melhores pipocas para minha Narizinho. Preocupada como que agora nós íamos nos reunir ali na varanda para escutar as histórias sem a menina Narizinho. Mas como eu sou muito inteligente e sabida, eu tive uma grande ideia e conversei com o meu Sacizinho. Então, fomos até a gruta lá da Cuca. E não é que nós descobrimos que ela tinha enfeitiçado a menina Narizinho, mas nós não sabíamos até então que ela era uma pedra. A Cuca, ela dorme uma noite a cada 7 anos. Você sabia, Amália? Não sabia, não. Mas nessa noite, você já está até arrepiada, não é? Mas não precisa ficar com medo, não, porque eu estou aqui, óbvio. E então, a Cuca, ela tem medo. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho alguns medos. Então, a Cuca, mesmo sendo desse jeito dela, assim, tão endiabrada, tem medo de pingo d'água. E foi pingo d'água. Aí fizemos uma armadilha e o Saci pegou cipó e fez uma amarração e começou a assim cair gotinha de água na Cuca. Ela estava toda amarrada com o cipó e ela não pode com água. Ela tem medo e ela fica muito brava e muito nervosa. E fica até frágil nesse nervoso todo. Todos nós somos muito frágeis, mas a gente tem que saber que a gente precisa melhorar e a gente tem que ser forte e sempre seguir em frente. Mas ela estava amarrada, óbvio, não tinha como seguir para lugar nenhum. E então, a gente conseguiu que ela dissesse onde estava minha Narizinho. E então ela falou muitas coisas. Ela falou que a gente precisava pegar um fio de cabelo da Yara, sabe? A Yara, aquela que encanta com o seu canto ali nas águas. Mas não era só isso, não. Aí ela falou que tinha que pegar também o cabelo do Barba Azul. E também não era só isso, não. E não dava certo. Até que com muito pingo, 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 ela deixou escapar que tinha que encontrar a flor azul e que estava dentro de um vaso lá na frente da porta, lá do sítio, da casinha. E então nós fomos lá e encontramos. Faz de conta, usa a imaginação que essa flor aqui é azul. Você e todo mundo. Então a gente começou a soprar, ó, né? Pegava aqui a pétala e soprava o vento. E na última pétala, eis que o que aconteceu, você já sabe o final dessa história. A minha Narizinho reapareceu. E então, fomos comemorar então a volta da minha Narizinho, ali comendo a pipoquinha da tia Anastácia, que tem aquelas mãozinhas de fada. A tia Anastácia, Amália, ela pode até não saber muito das letras, mas em matéria de remendar o meu pezinho, ela é muito boa. Ela sabe muito bem costurar e fazer as minhas roupinhas para todas as ocasiões. Festa junina, no Natal, os remendinhos do meu cabelo, as fitinhas. Porque ela gosta muito de mim. Ela tem um coração gigante. Agora vamos contar uma história menorzinha assim, mas também inesquecível. Mais uma, vai. Vamos contar uma história? Mais uma história? Acho que do meu anjinho me marcou muito. Quando ele caiu, o anjinho, no meu sítio do Pica-Pau, porque ele caiu da cauda de cometa. E quando ele apareceu ali, você imagina que o meu anjinho ele não sabia nem o que era uma árvore? Não? Não, eu tive que explicar o que era uma árvore, o que era uma borboleta, o que era uma fruta. Ele não sabia nada, mas ele era tão puro, tão angelical. Foi batatal ter o meu anjinho no sítio. Nós ensinamos muito, mas o dia, como eu já tinha dito, ele teve que ir embora.
Mas quando eu quero me comunicar com ele, porque eu sou muito comunicóloga, eu sou tagarela, mas eu falo, mas quando eu quero falar com ele, eu uso a imaginação. E é assim que a gente pode se comunicar com quem a gente gosta, com a imaginação ou com o coração cheinho de macelas. Emília, você se mostra realmente uma menina corajosa, que não tem medo, e é uma personagem feminina muito inspiradora, né? Você mostra que as mulheres têm voz e podem ser protagonistas de suas próprias histórias. Parabéns. Isso mesmo! Eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, que é o jogo das minhas cartas. E eu tenho um joguinho que mostra algumas imagens que eu fiz um estudo, porque não é só o Visconde que é estudioso, eu também fico na biblioteca da vovó estudando muito. Você sabia que o Visconde, ele foi homenageado pelo próprio Monteiro Lobato? Porque o avô do Monteiro Lobato era o Visconde de Tremembé. E foi ele que incentivou muito Monteiro Lobato a ler e reler tantos livros e tantas histórias, até do Dom Quixote, que era uma das suas preferidas. Mas voltando aqui à vovó, nas minhas cartinhas, essa daqui é uma imagem chamada arquetípica da Dona Benta, onde ela é a governante do meu sítio. Ela é a tesoureira do sítio. O Pedrinho e a Narizinho, eles são como os príncipes herdeiros. Eles também cuidam do sítio. Euzinha, sou muito empoderada. Eu sou a Lambeta Amor. Eu que cuido de todas as coisas do sítio. Até mesmo, muito eu converso com o Quindim, que é o paquiderme do sítio, que cuida da manutenção. Se não é também o paquiderme, fica tudo assim, caindo aos pedaços, e não pode não. A gente tem que aprender a cuidar tanto do nosso coração, como das coisas que nós temos e precisamos usar. E também a gente tem, a tia Anastácia. Ela também é bem empoderada. A tia Anastácia é quase uma mãe para mim. Eu gosto muito da tia Anastácia. A tia Anastácia, ela sabe tudo. Ela tem as crendices dela, mas quando ela precisa cuidar de mim, não tem melhor. Ela é uma verdadeira fada para mim. E também tem a própria Yara. A Yara, ela também tem o poder do canto, que seduz e reluz. Isso mesmo. A Yara, ela tem esse cabelo assim, todo encantado, mas é só não olhar. A gente, às vezes, tem que entender que a gente não pode ficar olhando para tudo que vem pela frente. Tem que saber se controlar. Eu sou muito controlada. Não sou controladora, eu sou controlada. Eu entendo muito bem das palavras. E também não podemos esquecer da minha Narizinho. Tão corajosa foi com essa história de ter virado pedra, mas agora ela já colocou uma pedra em cima dessa história e continuou a viver assim, toda feliz, por todos os cantos do meu sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília, nós estamos terminando essa conversa muito gostosa. Poderia ficar conversando dias e dias com você aqui, porque você tem muitas histórias para contar, mas você gostaria de deixar assim, um recado para quem está assistindo, para quem vai assistir a gente também depois? Eu quero sim! O meu padrinho Monteiro Lobato, ele dizia para todo mundo sonhar. Sonhar é muito importante. Primeiro, nós sonhamos, depois nós tornamos o nosso sonho uma realidade. E para isso, é só ler e reler as histórias e tantas outras histórias clássicas do meu sítio do Pica-Pau Amarelo e outras mais. Vocês sabiam que ao lado do meu sítio do Pica-Pau tem as Terras Novas? E lá nas Terras Novas tem muitas histórias. Tem a história da Capinha Vermelho, tem a história do Minotauro, tem histórias mitológicas, tem histórias do Pégaso, tem histórias demais, tem muita história. Viva a sua história! Eu estou vivendo a minha história. E isso é saúde, porque saúde é o que interessa. E outra coisa muito importante,
brinquem, brinquem muito. Brincar é coisa séria. Isso, tem que brincar bastante para ser feliz, porque é isso que importa. E tenho dito. Obrigada, Emília, pela entrevista. Você mesmo encantadora, eu adorei. Foi muito bom ter você aqui conosco. Obrigada. Um beijinho para todo mundo. E pilim, pim, pim. Pilim, pim, pim para você também. Os nossos agradecimentos também a você que nos acompanhou até aqui. O segundo programa do workshop, A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, será no dia 25 de julho com Mari Pietro, poeta, jornalista, terapeuta e palestrante. Ela vai falar sobre o poder das palavras como ferramenta de cura, aliviando julgamentos e promovendo o perdão. Não perca. Bem, fique agora com a pílula de Eliana Yunis, uma reflexão sobre o tema De onde fala, por favor? Uma boa noite e muito obrigada pela atenção. De onde fala, por favor? A gente costumava ouvir isso ao telefone. Hoje temos que perguntar essa mesma pergunta, essa mesma frase, quando estamos em uma interlocução, em um diálogo. Por quê? Porque o ponto de vista e o lugar de quem fala precisa ser elucidado. Podemos saber bem uma língua, conhecer bem uma cultura como a nossa. Dizemos que falamos a mesma língua, mas nem sempre. Com frequência, lendo uma notícia, ouvindo um comentário, exclamamos interrogativamente: em que mundo nós estamos? Porque não reconhecemos o espaço de fala do outro. Ou, que país é esse? Perguntava o poeta Afonso Romano de Santana, para entender o que era a história desse país feita a contrapelo, contada pelo avesso. O que dizemos do mundo e como nós o interpretamos depende muito do ângulo pelo qual o vemos. Todos os nossos conflitos, as nossas guerras, têm como ponto de arranque justamente os lugares de onde a perspectiva de nossa fala, de nossa atitude, nasce. Elas são diferentes e às vezes entram em embate. Muitas vezes e até com frequência, não sabemos qual é o lugar onde estamos, o lugar que nós ocupamos no mundo, de que perspectiva nós estamos fazendo uma espécie de foto do mundo tal como nós o vemos. Pensemos. A estrada é uma para o motorista do ônibus, outra para o piloto da moto. A visão da águia não é a mesma do coelho. Um empresário se sente, por exemplo, no direito de dizer a um subalterno: ponha-se no seu lugar. Mas o reverso não é verdadeiro. Cada um desses exemplos põe em cena uma perspectiva que se estabelece de um lugar de fala. É o juiz de paz ou um religioso que pode dizer a duas pessoas que elas estão casadas entre si. Não um médico, não um engenheiro. Ela tem um poder legal, ela tem um poder que impacta a realidade. Os diferentes discursos e narrativas, eles são justamente marcados pelo ponto de vista de onde é narrado. Uma coisa é um romance narrado em primeira pessoa, por exemplo, ou em terceira pessoa. É narrado pelo protagonista ou é narrado por uma voz externa. A gente pode observar isso, às vezes, dentro de um mesmo romance, como o Ateneu. Com frequência, a gente fala de um ponto de vista e ignora que outros pontos de vista existem. E acontece que se a gente se mantiver imantado, preso
nesse lugar com uma única perspectiva, nosso horizonte de expectativa, como dizia Wolfgang Iser, nunca vai se alterar. Vamos ficar vendo sempre a mesma coisa. Da raiz da serra não se alcança ver os cumes, não se aprende horizontologia, como dizia em Curiosidade Premiada a autora querida que apontava essa diferença de ponto de vista crianças. Numa mesma família, numa mesma nação, a tolerância com as diferenças e o respeito a elas passa justamente por reconhecer esses pontos diversos em que a vista alcança certo objeto do desejo. Um binóculo, uma lente, uma luneta, isto é, nossos desejos, expectativas e valores servem a diferentes circunstâncias, a diferentes fins. Contudo, eu acho que é preciso que reconheçamos que a formiga conhece o formigueiro de um modo que a cigarra, por exemplo, desconhece. Que a abelha conhece a colmeia de um modo muito particular. Isto é, há modos de conhecer e modos de partilhar o saber que reunimos no mundo. Considerar essas perspectivas, reconhecer que há tempos específicos e lugares de onde se fala diferentes, é importância para a gente dialogar e a gente descortinar horizontes maiores. Por exemplo, vale a pena retomar a polêmica da tia Anastácia em Lobato. Quantas são as abordagens? Quantos são os enfoques, as perspectivas e os caminhos para entender aquela mulher negra, cozinheira, dona de um livro na capa da obra de Lobato, tanto quanto Dona Benta? Todos nós, na verdade, somos incapazes de uma visão da totalidade. Por quê? Porque há sempre um ponto cego no nosso raio de visão. Todo motorista sabe disso. Há um momento em que você perde o ângulo. Fatos, dados, nunca são passíveis de serem percebidos na sua inteireza, na sua totalidade. Essa realidade que a gente vive e experimenta confere com uma admissão da nossa impotência para dar conta de tudo, para dar conta de tudo e de todos. É importante perceber que isso não é pobreza, mas isso é uma perspectiva de articulação entre si dos homens para alcançar o todo. A floresta queimada é uma para o grileiro e é outra para o ambientalista. Basta a gente focalizar Sebastião Salgado e a memória da Amazônia perdida. Lembra vocês que a lua brilha, mas tem um lado oculto que nunca se mostra a nós.